Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto de Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto que eu convido desde já todos a acompanhar, a seguir aqui no Instagram, mas também no canal do YouTube, Dicas da Farmacêutica by Paula Iglesias, e também vos convido a visitar o site dicasdafarmaceutica.pt. Sejam muito bem-vindos, vejo que já temos aqui inúmeras pessoas que estão a juntar a nós, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos, pela primeira vez, aqui nas Dicas da Farmacêutica, falar de uma doença muito especial, psoríase. E eu hoje tenho uma convidada também muito especial, uma jovem farmacêutica apaixonada pela saúde da pele e pela dermocosmética, que vou desde já chamar, que é a doutora Marisa Pedroso. Boa noite, vejo que temos aqui pessoas do Brasil. Um beijinho muito grande para o outro lado do Atlântico. Olá. Olá, Marisa. Olá, Boa noite, boa bem-vinda. noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Como é que está? Bem disposta? Disposta, claro. Preparada para nos contar tudo sobre esta doença tão especial? Estou preparadíssima. Já não faço lives há muito tempo. Mas isto é uma conversa, conversa Exatamente. muito agradável e descontraída, como sempre, e eu tenho a certeza que vai aqui hoje, esta partilha vai ser riquíssima, tenho a certeza absoluta disso. Ora, deixem-me só contar-vos um pouco quem é a doutora Marisa Pedroso. É farmacêutica, uma jovem farmacêutica, pós-graduada em Ciências Cosmetológicas, e também trabalha, é consultora na área de skincare e trabalha em farmácia comunitária. E também desenvolve formações para as pessoas nesta área da saúde da pele e da dermocosmética. É uma verdadeira apaixonada, e não tenho outra expressão para usar, senão esta, outro adjetivo, pela área da saúde da pele. E, Marisa, a minha primeira pergunta era justamente esta. Como é que começou esta paixão para depois irmos à psoríase e ao interesse tão especial neste tema em concreto que nos traz hoje aqui à conversa? Em primeiro lugar, Paula, quero só agradecer o convite. É uma honra estar aqui, partilhar o palco, ou partilhar o ecrã consigo, que efetivamente é uma farmacêutica que já lhe disse que admiro muito o seu trabalho, precisamente este trabalho de trazer informação, conhecimento acessível a todos. Por isso, é mesmo aqui um trabalho de excelência e é muito orgulho ser farmacêutica e ter colegas assim. Como é que isto começou? Então, eu costumo dizer que a minha relação com os cosméticos começou de uma relação amor-ódio, porque eu própria tenho psoríase e daí também vir falar sobre este tema, tenho psoríase desde os 14 anos, e a minha relação com a cosmética começou na base da obrigação. Eu era obrigada a cuidar da minha pele, não gostava assim tanto na altura, mas tinha que ser feito, porque efetivamente eu notava uma grande melhoria. Depois, com a questão de ir para ciências farmacêuticas, de ganhar conhecimento, também tive a cadeira de dermocosmética, comecei a ganhar assim, algum conhecimento, algum gosto, e efetivamente esta relação de amor-ódio foi-se começando a tornar numa paixão que se desenvolveu e que efetivamente hoje eu posso dizer que sou completamente apaixonada pelo que faço, ainda bem que se vê, e que a saúde da pele, e especifico aqui a questão da psoríase, faz-me todo o sentido também falar, porque acho que é uma doença pouco falada e com muitos mitos associados, e que é necessário nós, enquanto profissionais de saúde, também falarmos sobre ela. Sem dúvida, com muitos mitos associados, e nós hoje aqui vamos desmistificar alguns, e aproveito desde já para convidar todos os que estão aqui connosco a colocarem também questões e aproveitarem este momento aqui em direto para o esclarecimento dessas questões, ou dúvidas ou curiosidades que tenham, e eu diria que, de acordo com a evidência científica, 3 a 8% da população mundial sofre de psoríase. Mas se calhar temos que começar pelo princípio, Marisa, que é o que é a psoríase? Que doença é esta? Exato. A psoríase é uma doença autoimune de caráter inflamatório que se manifesta particularmente na pele, maioritariamente na pele, sob a forma de lesões vermelhas, espessas e descamativas. Mas não é só isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de psoríase é que é uma doença crónica, é uma doença que não tem cura,
ainda, embora existem vários tratamentos, desde tópicos, desde medicamentos orais, medicamentos injetáveis, os chamados biológicos, que efetivamente ajudam a melhorar os sintomas e permitem ter uma maior qualidade de vida. Há muita investigação nesta área das doenças autoimunes e também na área da psoríase em específico, por isso, efetivamente, há muitos esforços a serem feitos na busca da cura, mas efetivamente ainda não há cura para esta doença. Então, também... é muito importante controlar. Exatamente. Já lá vamos. Nós fazemos os possíveis para controlar os sintomas e é possível hoje em dia viver a bem mesmo tendo psoríase, que algo que se calhar uns anos atrás seria difícil. Daí também a importância de falarmos sobre isso e das pessoas procurarem aconselhamento. Quero realçar também que a psoríase é uma doença não transmissível. Isto é um dos maiores mitos que existe ainda associado a esta doença. Muito derivado, quando ela apareceu e foi descrita pela primeira vez, ela vinha muito associada à lepra, que é uma doença que ficou conhecida pela alta taxa de contágio. E então, ainda hoje as pessoas têm esta dúvida: será que a psoríase é ou não contagiosa? Eu própria já estive na farmácia utentes a dizerem, por exemplo, eu apanhei psoríase na Guiné. E eu tive que explicar que efetivamente não era uma doença contagiosa, não era uma infecção fúngica, é de facto algo que estava no seu sistema imunitário e que se desenvolveu. Mas isto é um dos mitos que nós profissionais de saúde ainda temos que aqui desmistificar, porque também é o que está muito associado ao estigma social, precisamente em fase de adolescência. É muito difícil muitas vezes lidar com esta questão. Para além disso, é uma doença dolorosa, desfigurante e incapacitante que tem um impacto negativo na qualidade de vida incrível. Há um estudo até que indica que o impacto na qualidade de vida e no bem-estar psicológico é comparável ao do cancro, porque é uma doença para a vida, é uma doença crónica. E então acho que é muito importante não só saber o que é a psoríase, como é que é a psoríase, mas também perceber que, ok, isto é tipo a ponta do iceberg. Tem tudo o que está por baixo e esta definição da Organização Mundial de Saúde eu valorizo muito esta definição por esse mesmo motivo, porque percebemos que a psoríase não é só o que se vê, é o que se sente, não é só o que está na pele, é o que está por trás e temos que ir mesmo ao fundo da questão. Marisa, este impacto na autoestima, na escolha da roupa, esconder, não esconder as lesões, não é? Algumas mais visíveis, difíceis de esconder, por cor cabeludo, não é? Enfim, cotovelos. Este impacto psicológico e também social, e eu diria até profissional, como estava a dizer, não é? É muito grande. É muito grande. Inclusive, houve um estudo feito ano passado, em Portugal, um estudo epidemiológico nesta área da psoríase, que revelou, por exemplo, 7% das pessoas com psoríase ponderaram mudar de carreira por causa da doença. E 60% afirmava que que a psoríase impactava a sua atividade diária. Por exemplo, escolher uma peça de roupa, se vou vestir uma camisola branca ou se vou vestir uma camisola preta, porque a branca muitas vezes fica suja com o sangue que vem às vezes das lesões, a preta fica com os resíduos da descamação, é impactante, ou seja, tudo aquilo que a pessoa com psoríase vive é realmente impactante, mas isso cada vez mais é tido em consideração, inclusive no diagnóstico e no tratamento. Ou seja, também fica aqui esta mensagem importante que, porventura, ainda em algumas fontes se encontra, e eu agora também estive a fazer uma revisão sobre o tema para me preparar para esta live, que é muito mais do que uma doença inflamatória crónica da pele. Sim. Hoje sabemos, de facto, que tem este caráter autoimune e com diversos mecanismos que estão aqui associados e implicados. Exatamente, exatamente. Inclusive... Não afeta só este órgão, que é o maior de todos, que é a pele, não é? Sim. Também pode afetar outros órgãos. Exatamente. Inclusive, a psoríase muitas vezes pensa ser uma doença de pele, mas na verdade não é. A psoríase é uma doença sistémica, o que significa que afeta todo o corpo, porque o processo inflamatório, apesar de se manifestar maioritariamente na pele, afeta vários órgãos e por isso a psoríase muitas vezes anda de mão dada com outras doenças, que são chamadas de comorbilidades, que se vai surgindo, por exemplo, maior risco cardiovascular, maior risco de desenvolver diabetes, depressão, há um risco superior de desenvolver depressão ou ansiedade, a própria artrite psoriática, que por alguns autores é considerada uma comorbilidade, por outros é considerado um tipo de psoríase, ou seja, quando se sabe que alguém tem psoríase, não podemos só olhar para a pele, não podemos só pensar, vamos ao dermatologista, não, temos que pensar em tudo, aqui de uma forma holística, ou seja, envolver vários profissionais de saúde, farmacêutico, dermatologista, psicólogo, nutricionista, porque a parte alimentar também tem muito impacto.
é assim algo global. Oh, Marisa, hoje já esclareceu aqui mitos muito importantes e eu vou reforçar alguns que disse há pouco. Portanto, ainda não há cura, embora nos últimos anos tenham surgido medicamentos inovadores, como os biológicos, e com resultados incríveis. E eu não tenho muitos doentes com psoríase na minha prática diária, mas tenho pelo menos dois que estão a fazer biológicos e foi assim uma mudança um antes e um depois na vida destes meus dois doentes. E, portanto, é muito bom saber que a investigação e a ciência não para e que continua a propor soluções e respostas novas e a indústria farmacêutica para este problema, mas também já percebemos que não é contagiosa, outra mensagem que não é demais aqui nunca repetirmos, e também não é psicossomática. Já vamos às causas, Exato. não é? Então, que causas é que... antes disso, qual é a prevalência em Portugal? Quantas pessoas em Portugal têm psoríase e depois quais são as causas conhecidas desta doença? Segundo este estudo epidemiológico revelado ano passado, isto porque é difícil avaliar a prevalência da psoríase, porque há vários tipos, há cerca de 7 tipos de psoríase descritos até hoje, nem sempre o diagnóstico é certeiro e muitas vezes as pessoas têm lesões, mas o diagnóstico não está feito, não entram para os estudos. Eu penso que a prevalência é superior a isto, mas pronto, os dados que nós temos atualmente é que em Portugal afeta cerca de 4% da nossa população. Destas, um quarto têm sintomas, mas não estão diagnosticadas, ou seja, um quarto da população, ou seja, é muito. Nós podemos dizer que em Portugal a psoríase é uma doença subdiagnosticada e, consequentemente, subtratada, porque as pessoas que têm diagnóstico esperaram em média 3 anos para o ter. Ou seja, o tempo de espera é muito e acredita que em 3 anos muita coisa pode mudar. E uma psoríase ligeira pode passar a psoríase grave e toda a estratégia terapêutica tem que ser reformulada. Por isso, a questão do diagnóstico é algo que eu acho que em Portugal ainda tem que ser trabalhado, à semelhança de outros países, mas também porque nós temos uma tendência, parece-me, não sei se a Paula concorda, mas a desvalorizar os assuntos que estão relacionados com a pele. Porque pensamos que é só pele, lá está. E então desvalorizamos, adiamos a ida ao dermatologista, é apenas uma comichão, é apenas uma lesão, e daí também aqui a minha ressalva que é, se houver alguma lesão suspeita, procurem um farmacêutico, procurem um dermatologista, perceber exatamente aquilo que se está a passar, porque muitas vezes o diagnóstico de psoríase é demorado e pode-se também confundir com outras doenças. Então, sem dúvida. É um processo. Oh, Marisa, esse é um papel também importante para nós, e agora também aqui reforçar esta mensagem, farmacêuticos, de estarmos atentos, de sermos capazes de identificar essas lesões e de encaminharmos essas pessoas o mais rapidamente possível para que o dermatologista possa fazer um diagnóstico. Tantos casos de caspa que não são caspa, por exemplo, porque a psoríase aparece maioritariamente, as lesões típicas aparecem no couro cabeludo, nos cotovelos e nos joelhos. E muitas vezes a pessoa só se queixa de caspa. Mas quando nós começamos a perceber a questão, o histórico familiar, vemos as lesões, muitas vezes, olha, se calhar vir ao dermatologista. É muito importante. Ou seja, às vezes não é só caspa. Marisa, e falou agora aqui no histórico familiar, na genética. Então, quais são as causas por trás desta doença? Efetivamente, ainda não existe uma causa completamente esclarecida para a psoríase, também daí associada à questão de ainda não haver uma cura. O próprio mecanismo é um mecanismo complexo, mas sabe-se que existem 3 fatores que podem ser causadores ou, neste caso, propenciadores de uma crise de psoríase, porque a psoríase é uma doença de melhorias e de crises. Neste caso, a predisposição genética, ou seja, há indivíduos que têm uma maior predisposição genética para ter psoríase, eu, inclusive. Depois temos os fatores imunológicos, ou seja, alterações do nosso sistema imune que despoletam psoríase. Eu, por exemplo, estive num congresso de pele oncológica e foi até exposto uma situação de uma psoríase fulminante que surgiu em alguém que nunca tinha tido psoríase, fez tratamento oncológico e a seguir descobriu que tinha psoríase, e isso também depois a nível de gestão terapêutica é complicado, ou seja, às vezes é o nosso sistema imunitário que responde e desenvolve-se ou agrava-se, e depois temos os fatores ambientais. Eu costumo dizer, quanto à genética e a parte imunológica, pouco nós podemos fazer, mas podemos focar-nos nos ambientais. Ou seja, a epigenética. Exatamente.
Porque aí, efetivamente, há vários estudos que comprovam que o próprio estilo de vida, ou seja, aquilo que falávamos de estar associado à diabetes, estar associado, o próprio tabagismo e o alcoolismo também geram aqui uma maior predisposição a vir a desenvolver psoríase ou agravamento da mesma. Depois existe também a questão dos traumas e das queimaduras solares, que é conhecido como o fenómeno de Koebner, não sei se alguma vez ouviu falar, mas eu própria tive essa experiência e não fazia ideia que era psoríase. Até posso contar aqui a minha situação. Eu estava na faculdade, tínhamos uma aula laboratorial, eu não me recordo qual era a cadeira, mas estávamos a fazer uma reação química e havia sempre o cuidado de estar de bata, não ir de chinelos, etc. Eu até me lembro que tinha levado umas paias. Mas houve um pequeno acidente no grupo ao meu lado, o balão rebentou e uma gota da solução que estávamos a preparar caiu no meu calcanhar. Eu, na altura, tratei aquilo como uma queimadura química ligeira. Passado cerca de 2 semanas, 3 semanas, começo a sentir realmente a psoríase, uma lesão. Pronto, eu na altura era tão diferente das lesões que eu tinha que eu não associei. Mas efetivamente, quando fui ao dermatologista, o que aconteceu foi que aquela queimadura despolutou o fenómeno de Koebner, que é um género de uma psoríase reacional, e que atacou-me todo o nervo ciático, ou seja, fiquei com uma lesão. Ainda hoje eu tenho marca dessa lesão. E efetivamente, o que é que isto acontece? Com pequenos cortes, por vezes, com tatuagens, queimaduras solares, ou seja, apesar de saber que o sol, na maioria dos casos, não é em todos, mas na maioria dos casos de psoríase, melhora, as pessoas normalmente no verão estão mais tranquilas também, mas também o sol, há provas que realmente melhora a psoríase, mas se for feito uma exposição solar de forma Não irresponsável, protegida, não protegida, sem cuidados, podemos correr o risco de apanhar uma queimadura solar e estar a piorar a situação. Porque a agressão da pele, a nossa pele vai reagir e pode despoltar uma lesão de psoríase nessa zona. E sendo uma doença autoimune, o nosso corpo ataca-se a si próprio. É o que isto significa. Ou seja, o nosso sistema autoimune acaba por reagir contra as células da nossa pele. E o que acontece na psoríase é que realmente há uma renovação muito acelerada, inclusive, por exemplo, nas pessoas com pele saudável, a renovação pode variar entre os 28 e 30 dias e depois vai aumentar. A renovação da nossa pele, para que fique bem claro. Renovação, exatamente. Renovação solar da pele, ou seja, as várias camadas, as células da camada basal a chegar à camada do extrato córneo. Este processo de renovação é cíclico e geralmente acontece a 28, 30 dias e depois com o envelhecer natural vai tornando-se mais lento. Uma pessoa com psoríase demora cerca de 3 a 4. Ou seja, as células... 3 a 4 dias. Exatamente. Temos aqui um processo muito acelerado de renovação da pele. Exatamente. Daí se acumular estas tais células mortas que provocam as placas psoriáticas e que depois leva à descamação associada à comichão também intensa. E a questão, estávamos a falar da questão do das causas, mas agora que está a falar nas placas psoriáticas e que falou desta renovação tão acelerada, eu colocava-lhe outra questão, que é quais são os tipos que há psoríase e qual é que é a mais comum? O tipo Neste caso, existem 7 tipos de psoríase, assim, alguns são mesmo muito raros. E a gravidade aqui vai não só da extensão da psoríase, mas também da zona onde ela aparece. Por exemplo, existe um tipo de psoríase que é a psoríase pustular, que muitas vezes acontece na palma das mãos ou dos pés, que efetivamente é uma psoríase que, apesar de ter uma área mais pequena, é uma psoríase grave e que tem que ser tratada com outra escala terapêutica, porque é uma psoríase super limitante. A mais comum, que afeta 90% dos casos, é a psoríase em placas, derivadas das placas psoriáticas, também chamada de psoríase vulgar, por ser mesmo, quando nós falamos em psoríase, sem referir o tipo, estamos sempre a falar neste tipo. Depois existem outros tipos mais raros, por exemplo, a psoríase gutata, que é ligeiramente diferente, parecem pequenas gotinhas na pele de uma forma mais abrangente. Acontece muito em crianças, em consequência, por exemplo, de infecções da garganta com streptococcus. Isto, lá está, mais um dos fatores ambientais, a questão das infecções que podem desencadear psoríase, mas essa é uma psoríase que aparece, dura ali 3, 4 semanas e depois geralmente volta ao sítio, mas pode no futuro vir a desenvolver uma psoríase em placas. Por isso, a própria artrite psoriática, que é a psoríase nas articulações,
que é uma das coisas que, geralmente, quando há o diagnóstico, há sempre aqui este cuidado de perceber se a pessoa tem algum comprometimento articular, porque é também muito impactante. É outro tipo, também, muito frequente. Geralmente aparece primeiro a psoríase em placas e depois a psoríase nas articulações, em alguns casos. Mas também pode ser o inverso, ok? Há pessoas que têm psoríase nas articulações e nunca tiveram uma manifestação na pele. Exatamente. Marisa, já houve aqui uma questão que vamos já responder e eu vou já colocar à doutora Marisa, mas eu pedi a todos que, por favor, coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões, vamos tornar esta nossa conversa mais dinâmica, interativa, mas por favor, coloquem-nas neste balão que tem aqui um ponto de interrogação para que as perguntas não fujam e nós consigamos, de uma forma organizada, sistemática, responder a todas. E esta questão era qual era o nome do processo subjacente à psoríase. E eu acho que era aqui, esta pessoa estava-nos a pedir uma explicação um bocadinho mais detalhada do facto de ser uma doença autoimune, em que o sistema imunitário, no fundo, o nosso corpo começa a atacar-se a si próprio, não é? E há esta renovação acelerada. Da pele, queres explicar-nos um bocadinho melhor? O processo lá está, é bastante complexo, mas o que vai acontecer é realmente esta hiperproliferação das células da pele, ou seja, elas vão se proliferar vão se proliferar mais rapidamente e de uma forma desorganizada. Enquanto que nós tendencialmente temos células da pele que vão perdendo o seu núcleo e tornando-se células mortas, na psoríase nós temos às vezes células ainda nucleadas nas fases mais superiores da pele. Depois existe também aqui uma grande componente vascular, por isso é que as placas psoriáticas têm, muitas vezes, são vermelhas, ou seja, é uma dermatose eritemo-escamosa, são vermelhas porque têm uma grande componente vascular, o que não é normal. Normalmente, se nós tivermos a não ser que seja um corte profundo, nós não sangramos. Na psoríase, efetivamente, a parte vascular está muito envolvida. E depois há aqui mediadores inflamatórios, nomeadamente interleucinas, que vão estimular as células imunitárias a responder, a hiperresponder, e há então Um quadro inflamatório. O corpo é como se estivesse a defender, não é? Exatamente. Marisa, e qual é a função da PSO Portugal? Então, PSO Portugal. É tão importante. Antes de passarmos para os cosméticos e a importância que os cosméticos e que uma rotina de dermocosméticos adequados tem para controlar esta doença. A PSO Portugal é a Associação Portuguesa de Psoríase, da qual eu sou orgulhosamente sócia, até trouxe aqui o cartãozinho para vos mostrar. E que, para além de ter sido uma associação organizada pelos próprios doentes, o que é muito importante, é uma associação que tem tido bastante relevância, mesmo inclusive na comparticipação dos medicamentos da portaria da psoríase que nós temos nas farmácias, consegue também ali integrar decisões a nível das próprias terapêuticas. Eles têm feito realmente grandes esforços e têm um site onde nós podemos consultar muita informação sobre a psoríase. Eu recomendo muito, quer para doentes, quer para profissionais de saúde, inclusive quando estamos a fazer referenciação médica. Porque uma das questões que me acontece muito em farmácia é a questão de, ok, eu tenho que ir a um dermatologista, mas podemos ir a um dermatologista específico para a psoríase. E a PSO Portugal tem efetivamente lá um separador onde diz encontre o seu especialista e indo pela localidade, nós conseguimos saber, por exemplo, no Distrito de Lisboa, quais é que são os dermatologistas que se especializaram, porque a dermatologia é muito vasta. É um mundo. Eu acredito na especialização, daí também me ter especializado em dermocosmética e, efetivamente, há dermatologistas que vão estar mais capazes para aconselhar, para diagnosticar, para diferenciar do que outros. E através desta ajuda conseguimos. Depois, este cartãozinho, por exemplo, dá vários benefícios em alguns locais e tem uma iniciativa muito interessante que é nas farmácias. Quem apresentar este cartão tem descontos em cosméticos, ou seja, a PSO Portugal reconhece a importância que os cosméticos têm na psoríase e, como sabe que, efetivamente, precisamente para quem está para psoríase ligeira, moderada, que está na fase de tratamento tópico ou que ainda nem está em fase de tratamento, porque, como vimos, demora algum tempo, recorre muito aos cosméticos, que pode se tornar dispendioso. Então, a PSO Portugal teve isso em consideração
e apresentando este cartão temos vários descontos na farmácia. Há uma tabela que podem consultar, é o programa A Cuidar da Sua Pele, que podem consultar várias marcas que nós conhecemos, a Avene, a Ducrey, a Bioderma, várias marcas conhecidas que apoiam a Pessoa Portugal e que a Pessoa Portugal consegue dar este benefício aos seus associados. Associado. Muito bem. Marisa, e qual é a importância de cuidar bem da pele psoriática? Qual é a importância de uma rotina de dermocosmética? Exato. Pronto, como eu estava a dizer, é sempre importante cuidar da pele, não é? Mas lá está, tal e qual como eu no início senti esta obrigação, efetivamente a pele psoriática tem diferenças da pele saudável. É uma pele onde a barreira cutânea está comprometida, onde esta renovação também é mais rápida, há muita perda de água, ou seja, uma pele naturalmente mais seca, mais desidratada, e é muito importante cuidar dela. Porque nós, através dos cosméticos, nós conseguimos melhorar as respostas das próprias terapêuticas. Seja as terapêuticas tópicas, seja as outras terapêuticas, mas essencialmente aqui a questão dos tópicos, porque a barreira cutânea, ao estar equilibrada, a pele ao estar hidratada, os próprios ativos, os medicamentos são melhor absorvidos na pele e nós conseguimos, por exemplo, reduzir as crises, conseguimos reduzir o efeito rebound, ai meu Deus, reduzir o efeito rebound Já me aconteceu. reduzir o efeito rebound dos corticosteroides, que é uma situação chata que muitas vezes nós temos que andar a mudar de cortisonas ao longo do tempo porque há uma habituação e passamos a ter que fazer upgrades e sempre que deixamos aquela cortisona quando estamos melhor, a psoríase volta a piorar, então com a pele bem hidratada, bem cuidada, com aqui tanto a parte hidratante como a parte queratolítica, que são ingredientes que ajudam nesta esfoliação da pele, nós conseguimos que os próprios corticosteroides, que são a terapêutica tópica mais utilizada na psoríase, que seja melhor absorvida, não temos que usar tanta quantidade, não temos que usar durante tanto tempo e reduzimos este efeito rebound. Para além disso, neste estudo que eu falava, que foi feito o ano passado, eles perguntaram aos doentes com psoríase em Portugal o que é que valorizavam nos tratamentos. E o que eles responderam foi que o tratamento seja rápido, que resolva a psoríase. Portanto, isso é o que nós todos queremos, mas efetivamente nem os tratamentos que hoje existem nós conseguimos garantir isso, ou seja, pode haver uma fase onde não haja lesões, isso é ótimo, mas garantir isso para o resto da vida ainda não conseguimos fazê-lo. A ausência de comichão, porque efetivamente, em alguns casos de psoríase, a comichão é muito dolorosa, melhoria na qualidade de vida e segurança. E se nós formos a pensar, os cosméticos conseguem responder a praticamente todos estes aspectos, só não respondem à resolução completa das lesões porque os cosméticos não tratam e porque efetivamente até os tratamentos que existem não conseguem garantir isso a 100%. Por isso faz todo o sentido utilizar cosméticos hidratantes e com estes queratolíticos que são substâncias como o ácido salicílico, a ureia, que é muito utilizada, o ácido lático e glicólico, seja em hidratantes, seja em shampoos, por exemplo, para o couro cabeludo, seja em vernizes para as unhas, quando há a psoríase unguial também, e faz todo o sentido ser utilizado de forma regular e também, muitas vezes, ter cuidados específicos nas crises. Sem dúvida. E agora falou da psoríase unguial, também aqui importante, porque às vezes as pessoas veem uma mancha na unha, não é? Por vezes associam a outra patologia e a importância de serem observados e depois encaminhados, lá está, mais uma vez, ao dermatologista. Muitas vezes há confusão com uma onicomicose, com um fungo, e na verdade não é fungo. E às vezes até melhora, porque lá está o que é que os antifúngicos usam, muitas vezes ureia, que também é utilizado como ingrediente na psoríase, e a coisa até melhora, mas estamos a falar de uma doença que está subjacente. E atenção que a psoríase unguial é um fator de predisposição para a psoríase nas articulações. Então, enquanto farmacêuticos também é importante, sempre que nós temos psoríase nas unhas, tentar encaminhar a pessoa para a questão da reumatologia para fazer o despiste, porque é um dos principais sinais. Portanto, já percebemos que os cosméticos específicos para a pele psoriática têm que ter aqui esta terminologia que estamos aqui a usar, mais técnica, portanto, queratolíticos, vão ter que ajudar a renovar, a esfoliar a pele, não é? Exato. Também vão ter que ser hidratantes, emolientes. Exatamente. Sim, a nível de
hidratantes acabam por se utilizar aqui vários ingredientes hidratantes, seja os umectantes que retêm água na pele, como os oclusivos que evitam a evaporação da água e como os emolientes são muito importantes, porque lá está, temos uma desorganização da epiderme, do extrato córneo, e então estes emolientes ajudam aqui a colmatar, por exemplo, as ceramidas, são muito utilizadas neste caso, a própria niacinamida, que também é utilizada pela sua ação anti-inflamatória e por também estimular a síntese de ceramidas. E os tais queratolíticos, que o que fazem é quebrar as ligações entre as células mortas e ajudam à sua libertação. Estamos a falar aqui da parte da gordura boa, Exato. não é? Da nossa pele, mas também evitar a evaporação, porque já percebemos que é uma pele em que a barreira não está íntegra, não é? Que há uma evaporação maior transepidérmica desta água. Portanto, temos que conservar aqui a água e estimular aqui, entre aspas, esta gordura boa da pele para que este manto hidrolipídico, esta barreira, esteja íntegra. Exatamente. E também vamos ter que aliviar o prurido, a comichão, que é também muito frequente. Sim. Se nós formos a comparar, por exemplo, com a dermatite atópica, que é uma das doenças que o prurido é mesmo muito impactante na qualidade de vida, a psoríase não é tanto. Aliás, há mesmo casos de pessoas com psoríase que relatam não ter comichão. Mas, na maioria das pessoas, o prurido é um dos principais sintomas e que pode, inclusive, por exemplo, à noite, impactar o sono. Ou seja, é algo que a maior parte dos cosméticos acabam por ter. Em primeiro lugar, o próprio prurido pode surgir, ou a comichão pode surgir derivada da secura. A própria secura faz com que haja comichão, então nós, hidratando a pele, estamos já a aliviar, mas a maior parte dos cosméticos para a psoríase acabam por ter ingredientes que vão aliviar esta comichão, que vão acalmar a pele, tem também alguma ação, por exemplo, refrescante. A água termal, por exemplo, está incluída, que eu achei muito interessante, está incluída no programa da Pessoa Portugal, exatamente por isso, porque ao pulverizar, nós estamos a dar um estímulo à nossa pele de frescura, que vai contrariar no nosso cérebro a sensação de prurido. E é muito utilizada, por exemplo, na psoríase, inclusive na estância termal da La Roche-Posay, são feitos tratamentos, por exemplo, para a psoríase, com água termal, que ajudam tanto na questão da composição da água termal, como na questão da própria sensação que é feita nos banhos de água termal, que no cérebro alivia o prurido. Substituímos aqui o efeito, ou seja, o frio, a mesma questão do spray, da pulverização, acaba por dar aqui um grande alívio. Marisa, e agora temos aqui já algumas questões, antes de avançarmos para os cosméticos e as soluções que há disponíveis no mercado e que podem dar mais qualidade de vida. Temos aqui uma questão, que é: qual será o melhor tratamento? E eu acredito que aqui se relacione com a psoríase unguial. Claro que cada tratamento é personalizado, adequado a cada pessoa, mas há guidelines. Não sei se a Marisa aqui o que é que tem a acrescentar relativamente a esta questão. Mas é só psoríase unguial? Creio que sim, porque a pessoa é podologista, não sei, mas se quiser responder de uma forma mais abrangente. Ok, assim, inclusive na psoríase unguial, como eu estava a dizer, é muito importante ir também ao dermatologista e fazer este descarte da reumatologia. Porque efetivamente é um dos sinais pode haver aqui algum comprometimento articular, porque inclusive começa-se a ver, principalmente na zona das mãos e dos pés, algumas manifestações da psoríase, e é um dos sinais de alerta. Por isso, é sempre encaminhar para o médico. A nível de tratamento, o que é muito utilizado? Os tais queratolíticos, por exemplo, a ureia, o ácido lático, em concentrações um bocadinho mais elevadas, porque a unha com psoríase o que vai fazer é normalmente a unha mais grossa, lá está, tem esta também hiperproliferação, então fica mais grossa, é uma unha geralmente deformada, estriada, em alguns casos pode haver mesmo dano da base da unha, e são casos um bocadinho mais graves, mas geralmente nós, quando vemos uma unha, por exemplo, com o aspecto do fungo, mas que a pessoa diga: mas eu já tratei por fungo durante um ano, isto nunca mais desapareceu, ou se queixar de dores articulares, ou tiver só estriazinhas nas unhas, as estrias, e a unha parece que fica com piquinhos, fica com relevos, não propriamente aquela infecção fúngica típica que nós estamos habituados a ver, então aí sim, eu diria sempre encaminhar para o médico pela questão da reumatologia, porque efetivamente é um dos sinais que nós podemos, mas pronto, enquanto podologista, optar por ureias, ácidos láticos,
que ajudam nesta questão. Nós temos aqui alguns produtos, eu estou a lembrar, por exemplo, do Entrix, que inclusive é utilizado para infecções fúngicas e para a psoríase, por isso mesmo, porque ela vai ajudar a descamar a unha e acaba por ajudar a resolver a psoríase. E temos, por exemplo, o próprio Cineils, aquele da Isdin, que foi lançado há pouco tempo. Quando são situações muito subtis, ele ajuda, porque a questão da unha estriada, ele ajuda a reparar. Mas pronto, mas deve ser sempre visto por um profissional de saúde, até para fazer este encaminhamento. Que é o caso desta senhora que colocou esta questão, que é podologista, e já tinha colocado aqui uma questão anteriormente, só que elas vão aparecendo, e estava a comentar justamente que é muito frequente identificar a psoríase unguial na consulta, e de facto qual era aqui a opinião, e já percebemos aqui a importância então dos queratolíticos nestas situações e também do encaminhamento aqui ao dermatologista e ao E a ir reumatologista. acompanhando. E ir acompanhando o processo. Marisa, Já agora diga. sobre a psoríase, porque eu também já tive. E o que é que causou? A questão da esfoliação e das próprias unhas de gel, ou seja, lá está, estamos a falar do fenómeno de Koebner, a broca, a Não tal é? agressão e esfoliação pode levar à psoríase unguial. Ou seja, há um dano na unha e o sistema imunitário responde. E nos pés é muito frequente. Nas mãos também pode acontecer, ou seja, também se houver situações dessas, é também a pessoa nessa fase, tal e qual como se faz nas infecções fúngicas, aconselhar a que não haja esse tipo de agressão em que deixa a unha natural, de forma a que também se possa ver a evolução. Claro, claro. E que não esteja a camuflar, não é? A esconder nada. Exatamente. Marisa, então, que marcas é que há em Portugal? Mas antes das marcas, há produtos específicos para a psoríase, produtos de dermocosmética, mas não são assim muitos. Se nós pensarmos noutras gamas, e já falou aqui várias vezes na dermatite atópica, em que a pele também está desidratada, não é? E também há prurido, também é uma pele seca, e em que a barreira cutânea também não está íntegra. Há aqui, por vezes, podem-se e devem-se usar alguns produtos que são recomendados e que estão, diríamos, noutras gamas. Ou seja, na prateleira estão noutro sítio. Exato. Mas faz todo o sentido. Quer explicar-nos um bocadinho sobre isto? Porque é que não têm que ser só produtos específicos para a psoríase? Exato. E sim, efetivamente há gamas que conseguem ter aqui um leque de produtos 100% testados em pele psoriática. E isso é ótimo, significa que as próprias marcas investiram na investigação e nos testes em população com psoríase, ou seja, vai ser à partida mais eficaz, mas não tem que ser obrigatório. Vai depender um bocadinho também da fase em que estamos. O que é caracterizado na pele psoriática? Então, há secura, há comichão, há descamação, e então nós temos que gerir estes sinais e sintomas, não é? No caso da psoríase, há várias gamas, por exemplo, eu estou-me a recordar da Kertiol Psoda, do CREI, que tem uma gama extensa para a psoríase, da Isdin, da Psorisdin, que tem uma gama extensa para a psoríase. Se calhar podemos concordar, e esta live não tem o apoio de nenhuma marca, portanto estamos aqui com toda a isenção como profissionais de saúde a falar da experiência clínica. Se quiser falar um bocadinho mais sobre justamente a gama Kertiol da do CREI e as várias opções que tem, que oferece, e até a patente que têm também, e que tem este efeito no prurido, calmante também. Sim, por acaso a do CREI é das marcas mais antigas que eu conheço que tenham produtos para a psoríase. Eles, no caso, até têm um ativo patenteado que é o Cilastrol, se não estou em erro. Cilastrol, exatamente. Cilastrol, que vai ter aqui uma ação anti-inflamatória e vai atuar em mediadores inflamatórios, que é a interleucina 17, que é uma das interleucinas conhecidas por estar na patogénese da psoríase. E eles pegaram neste ativo, que é um ativo vegetal, e patentearam e utilizaram nos produtos. Tem também aqui a ação antiprurido e depois tem toda aquela questão emoliente, ou seja, a questão hidratante, emoliente, tem uma gama bastante extensa, desde shampoo, e neste caso nós temos, por exemplo, o shampoo deles que diz Kertiol Pso,
mas geralmente é alternado, por exemplo, com a gama deles de Eluisson, que é o shampoo calmante, e eu recomendo sempre a quem tem psoríase no couro cabeludo de haver aqui uma alternância, porque nós também não queremos esfoliar em demasia. Isso é muito importante, Marisa. Esse é um ponto muito importante. E agora vamos concentrar-nos aqui no couro cabeludo, porque essa alternância, mesmo nos períodos de crise, é muito importante. Sim, nos períodos de crise muitas vezes podemos ir de forma mais intensiva, por exemplo, alguém que lava o cabelo todos os dias, por exemplo, nós podemos fazer o tratamento, dependendo também do que é que a marca indica, mas de forma muito geral, 3 vezes por semana e fazemos o tratamento, por exemplo, durante 3 semanas, um mês. Quando as lesões melhoram, nós temos que acalmar a esfoliação, ou seja, porque efetivamente estes ativos, quando os produtos são específicos para a psoríase, e principalmente quando dizem concentrado e tudo isso, é para aplicar tudo claro. Temos que pensar que são zonas mais espessas e que por isso vão ter uma resistência diferente à nossa pele saudável. Vá. Então, muitas vezes é utilizar o shampoo de tratamento. Se lavarmos mais vezes, não vamos lavar com o mesmo shampoo, lavamos com um shampoo calmante, que alivia também a comichão, mas aí já pode ser um shampoo para couro cabeludo sensível, já não precisa de ser a gama específica da psoríase, por exemplo. Ou pode ser o shampoo que se utiliza habitualmente se tivermos o couro cabeludo seco ou oleoso e haver esta alternância. Oh Marisa, esse shampoo que é usado geralmente na fase da crise, pode depois ser usado também muitas vezes, na maioria das marcas, como prevenção. Sim, pode. Uma vez por semana. Normalmente o que se faz é na fase da crise, 3 vezes por semana, alternado com o calmante, e depois 1 vez por semana, 2 vezes por semana, também dependendo das lesões, porque há pessoas que têm psoríase no couro cabeludo inteiro, há pessoas que só têm nos rebordos ou atrás das orelhas. Dependendo dessa fase, nós utilizamos isto para sempre manter aqui as lesões mais ou menos controladas. E é tão prevalente as placas do couro cabeludo que inúmeras marcas têm soluções para isto. Eu não sei se tem aí o seu Kertiol. Eu também tinha aqui. Ai, não, ok. Eu também tinha aqui outras opções que eu tinha tirado das prateleiras, tinha trazido para aqui, como por exemplo a Bioderma, que também tem o NoDK, e tantos outros, também a Isdin, por exemplo, não é? Que também tem a sua gama Psorisdin, também com resultados muito bons nos doentes. Temos a Noreva também, que com um shampoo intensivo e com o outro regular, para a pessoa ir logo alternando, não é? Esta questão que falámos aqui que é tão importante. E provavelmente, entre outras marcas, não é? Mas estas... Nós temos marcas, por exemplo, estou-me a recordar da Bionatar, que é uma marca que até me foi recomendada na altura pelo dermatologista, que tanto dá, por exemplo, para aliviar a dermatite seborreica como a psoríase. Porque a questão descamativa é igual. O que é que vai alterar? É a questão da produção de gordura. Então, nós aí podemos, até pode ser utilizado, por exemplo, o KPL da Cantábria, estou-me a recordar disso, funciona muitas vezes bem em psoríase, dependendo também do couro cabeludo da pessoa, ou seja, tudo isto tem que ser adaptado à pessoa que temos à nossa frente. Claro. Porque este... Também tem o seu, exatamente, claro. E temos aqui uma questão. Usava o La Roche-Posay, eu quero um DS, mas ontem na farmácia disseram que foi descontinuado. Por acaso não tenho... Agora também não tenho presente. O DS é para a dermatite seborreica. Sim, mas... Temos da Dercos, os shampoos da Dercos, um específico para a dermatite seborreica, que funciona muito bem, e temos um específico para a psoríase. Exatamente, e para a caspa oleosa e para a caspa seca, e temos o específico também da Dercos para a psoríase. Temos aqui várias opções, este em concreto. Não existe tantos para a psoríase como, por exemplo, temos para a dermatite atópica, porque para além da prevalência ser diferente, ou seja, há muitas pessoas com dermatite atópica, não é? Desde cedo, face aos números de psoríase, e isso nós já falámos. Para além disso, internacionalmente, os cosméticos são considerados nas guidelines terapêuticas da dermatite atópica, porque já há tanto estudo, já há tanta investigação que comprovou que, efetivamente, a hidratação da pele e os cosméticos são importantes, que eles pertencem às guidelines terapêuticas. Na psoríase isso ainda não acontece. Espero que um dia venha a acontecer. Há vários estudos que comprovam esta importância, mas ele não é considerado como primeira linha para utilizar, por exemplo, numa psoríase ligeira. Normalmente os tratamentos vão para os tópicos ali para a parte dos análises da vitamina D, dos corticoides,
E por isso é que também nós temos esta questão, ou seja, nós temos muito investimento na indústria cosmética e na dermatite atópica. Na psoríase não é tão prevalente, se calhar não há tanto investimento, mas o que acontece é que a nível de cosméticos eles são adaptáveis, inclusive no programa da Cuidar da Sua Pele, muitas das gamas que lá vão ver, eles são para dermatite atópica ou para pele seca, por exemplo, Foram estou-me a estudados recuperar. para, não é? É? Foram estudados e testados em pessoas com dermatite atópica. Do ATL, da Edol, que é o creme básico e hidratante de litro que acho que toda a gente já teve em casa. Esse creme, apesar de não comunicar assim ativamente, ele foi testado em pele seca, pele sensível, pele com dermatite atópica e pele com psoríase. Ou seja, e o que ele vai fazer é hidratar em profundidade. Numa fase de crise é suficiente? Se calhar não. Se calhar aqui precisamos de um cuidado concentrado, um cuidado específico. Mas para manutenção, para usar diariamente para hidratar a pele, funciona perfeitamente. Marisa, e temos aqui mais uma questão. Ainda estamos aqui no couro cabeludo, ainda não avançámos para o corpo, e então vamos já responder esta questão. Recomendaram-me o da Ducrey, Kertiol só. Devo experimentar ou não? Mas aqui existem vários. Pode ser o concentrado, que inclusive pode ser utilizado, é só para utilizar nas lesões, para também não estarmos a danificar a pele saudável, atenção, mas o Kertiol só concentrado tanto pode ser aplicado nas lesões do corpo como no couro cabeludo. É um género de uma loção. E o Kertiol só shampoo já é só para o couro cabeludo. Eu não sei do que é que estamos a referir, mas se tem psoríase ativa, em fases de crise, então sim, faz todo o sentido de utilizar, porque é um produto muito mais específico. Tendo esta cautela deste intervalar que nós referimos anteriormente, não é? Exatamente. Mesmo na fase de crise. Quero só rapidamente recordar como é que deve ser. Mas a nível capilar. A nível capilar. Intervalar com o shampoo depois de Capilar, por exemplo. Desculpe. A nível capilar, o que é recomendado é o uso do shampoo de tratamento. Eu não gosto de tratamento no sentido em que os cosméticos não tratam, mas o shampoo da fase de crise, que é o Kertiol só, usamos esse shampoo e, por exemplo, no caso da Ducrey, alternamos com o Evolution, que é um shampoo calmante. No caso do hidratante, nós podemos usar, e fazemos isto 3 vezes por semana, durante 3 semanas, um mês, até as lesões acalmarem, e depois passamos a usar só uma vez por semana e vamos usando o da alternância, ou o calmante, ou o Eluson. Depois, no caso do corpo, nós também podemos fazer o mesmo. Temos o Kertiol Pessoal concentrado, apaziguante, para aplicar nas zonas de psoríase, nas zonas de lesão, mas depois podemos utilizar o Kertiol Pessoal, ele diz mesmo bálsamo cotidiano de corpo, para dar esta ideia que é para usar todos os dias, e sim, quem tem psoríase tem que hidratar a pele diariamente, ou se pelo menos sempre depois do banho, sempre, porque há realmente uma maior perda de água. E este aqui já vai ter uma ação queratolítica inferior, vai ter aqui uma ação com o prurido, vai ter uma ação muito hidratante e depois nas zonas de lesão aplicamos o concentrado. Nós temos que ter esta consciência que as zonas são diferentes. E que por vezes, por exemplo, se eu tivesse sempre a aplicar um queratolítico em toda a pele, posso também estar a correr o risco de estar a lesionar a pele que não tem lesões. Então temos que ter essa seletividade. Por isso é que há os intensivos, não é? E os específicos Exato. para as lesões. E nisto, as marcas de cosmética de psoríase comunicam bastante bem o que é para crise, o que não é para crise, quando são específicos e que têm a gama toda, porque muitas vezes quando são específicos têm só para a zona das lesões ou para a fase de crise e depois há o aconselhamento com outras gamas, as gamas de dermatite atópica, as gamas de pele seca, e então fazemos este paralelo. E daí também a importância do farmacêutico dominar esta questão da cosmética para também poder aconselhar isto aos seus utentes. Mas quando tem uma gama toda, como por exemplo a do Crei tem, geralmente aparece lá do uso cotidiano, do uso intensivo. Como a Psoriane também, da Noreva, não é? Também tem uma gama completa. Cor cabeludo, corpo, e que também dá resposta a situações também com o intensivo, o regular, a loção, o gel. E então, e o gel de banho, como é que deve ser? E depois esses hidratantes, ou cremes, ou os emolientes que devem ser colocados a seguir.
O gel de banho, o que eu recomendo, em primeiro lugar, antes de passarmos ao gel de banho, é importante o banho ser um banho curto e com água tépida, porque lá está, nós vamos ter uma maior perda transepidérmica de água, a nossa água está a evaporar enquanto estamos a tomar banho, se levamos com água quente e estamos ali uma eternidade, maior será esta desidratação, porque nós vamos ter que compensar depois. Então, idealmente para a psoríase, banhos curtos e água tépida, até para não piorar o prurido e a comichão. Depois, idealmente, lavarmos com ou sindetes, que normalmente eles dizem sindetes, que é synthetic detergent, são produtos que não têm sabão, que são adaptados ao pH da pele e que são muito mais suaves a sua limpeza. Geralmente não fazem espuma, mas isso não é uma coisa má, é uma coisa boa para a pele sensibilizada e psoriática. Ou então óleos de banho, que são incríveis, porque já hidratam a pele, já têm esta ação emoliente na pele no próprio banho. E então depois é só completar com o hidratante. E depois o hidratante, e aqui também há várias opções, dependendo se a pessoa está em crise ou não. Exatamente. E também dependendo aqui das galénicas, porque efetivamente, geralmente os cremes para psoríase, especialmente nas alturas de crise, são cremes com texturas mais densas, mais emolientes, que, pela minha experiência, podem não ser os mais confortáveis de usar diariamente. Não invalida que a pessoa diariamente use uma loção, ou um creme, ou um bálsamo, que deixe conforto na pele. O que interessa é que a pessoa goste de usar e aplique diariamente. E depois nas fases, efetivamente, crise, aí pode optar por produtos mais emolientes, que geralmente são produtos que deixam mais resíduo na pele, que podem deixar efetivamente aquela sensação de colar. E muitas vezes por isso é que eu aconselho as pessoas a experimentarem outras opções, porque efetivamente, às vezes quando só vemos as opções para psoríase, estamos a falar deste tipo de galénicas, embora cada vez haja galénicas mais agradáveis, graças a Deus, mas efetivamente são galénicas um bocadinho mais untuosas. E há quem não goste disso e que não consiga aplicar. E a importância é aplicar, ou seja, vamos usar cosméticos que gostamos, porque só assim é que os usamos. Exatamente, exatamente. Senão é impossível usá-los todos os dias, se não Exatamente. forem agradáveis, não é? Marisa, e então, assim, de uma maneira geral, quais são os cuidados, só para sistematizarmos, de dermocosmética que são essenciais para uma pessoa com psoríase? Ou seja, para além do que falamos de manter a pele bem hidratada, ou seja, ter mesmo a questão da hidratação da pele como prioridade para aliviar todos os sintomas, para melhorar a eficácia da terapêutica, como já vimos. É também a questão do banho, ou seja, os banhos curtos com água tépida, com produtos de limpeza suaves, evitar cosméticos com substâncias irritantes, ou seja, temos que partir do princípio que a psoríase, a pele psoriática é uma pele mais sensível, com a barreira cutânea mais de certa forma permeável, desequilibrada. Então, não vamos estar aqui a abusar, por exemplo, de produtos com retinóides, com vitamina C, que muito se ouve falar, mas que podem desencadear inclusive alguma lesão. Então, cautela com essa utilização. Podem ter benefícios, até, por exemplo, o próprio retinol pode ter benefícios, mas tem que ser feito com muita cautela, Um tendo em conta sempre. acompanhamento, não é? Exatamente, que temos uma patologia de pele que por si só já nos deixa a pele mais sensível. Depois, a questão da exposição solar, reforçar novamente, ou seja, é bom ir à praia e apanhar sol para a psoríase? É, mas sempre com proteção solar, sempre de forma responsável, também tendo as outras medidas de proteção, a questão da sombra, das horas, reaplicar o protetor solar, também escolher protetores solares que gostamos. Inclusive, achei muito curioso porque este programa vai sendo renovado e em fevereiro eles adicionaram um protetor solar, ou seja, mesmo aqui para realçar esta importância, não é por usarem protetor solar que não vão ter os benefícios do sol na vossa pele, por isso usem e abusem do protetor solar. Depois, a nível das lesões, há muita tendência, mesmo que não haja comichão, de haver vontade de coçar. E às vezes é algo que se torna um vício e quase automático. Então, o que é que acontece? Temos que ter algum cuidado com a questão das unhas curtinhas, sempre limpas, e à noite, se efetivamente for um caso de alguém que tenha muita comichão e que se coce durante a noite de forma inconsciente, às vezes é necessário usar luvas para não agravar as lesões, okay? Porque efetivamente depois pode agravar aqui o quadro. E basicamente é isto, ou seja, é ter estes cuidados com a pele, usar produtos específicos quando estamos em crise,
usar produtos hidratantes, emolientes, calmantes, que aliviem a comichão e usar, pronto, ou seja, encontrar realmente aqueles cosméticos que se gosta de usar e Todos usar os dias. todos os dias. Oh, Marisa, hoje o nosso tema é psoríase, mas temos aqui uma questão sobre dermatite atópica. Uma pessoa que refere que tem que nas situações de crise, lesões no rosto, se deve utilizar na mesma protetor solar e se deve fazer a limpeza do rosto também. Sim, isto é variável, ou seja, depende das situações. Há situações, depende também. Há algumas pessoas que recomendam, dermatologistas que recomendam o mínimo possível, mas a questão é, o próprio sol também agrava a dermatite atópica e hoje em dia nós temos protetores solares próprios para pessoas com dermatite atópica. O meu conselho sempre é a questão da lavagem, da hidratação e da proteção é a base. Se eventualmente podemos reduzir a lavagem por uma vez por dia, podemos. Lavamos só à noite, por exemplo. Um produto adequado para pele sensível e com dermatite atópica, um hidratante adequado para pele sensível e com dermatite atópica e um protetor adequado para pele sensível e com dermatite atópica. Porque adaptar às necessidades e à fase em que a pessoa está. Porque essa também é uma mensagem muito importante que, e se calhar, terminávamos com esta mensagem, que é a importância de adaptar os dermocosméticos não só àquela pessoa nem àquela patologia, mas à fase em que está. Se está em crise, se está em remissão, se está numa fase controlada. E isto quer na psoríase, quer, neste caso também, da dermatite atópica. Ou seja, os cosméticos têm que ser adaptados, ajustados à fase em concreta, que pode ser aguda, subaguda, crónica, isto no caso, por exemplo, da dermatite atópica, que foi a questão que foi colocada. Algo que eu sinto que muitas vezes as pessoas já investiram e por vezes já fizeram várias experiências, porque por vezes é mesmo um pouco tentativa e erro até encontrar aqueles cosméticos com que se dão mesmo bem e que conseguem fazer diariamente e depois a situação altera-se, não é? Estava a controlar por alguma razão, por algum trigger que surgiu, despoltou uma crise e já tem que se fazer uma adaptação, uma alteração nesses produtos de dermocosmética. Exatamente, e já agora acrescento, porque há uma ideia, isto era algo que mexia um bocadinho comigo, até porque depois estou na área em que estou da parte de dermocosmético e de aconselhamento dermocosmético, que as pessoas com patologias de pele não se podem preocupar com mais nada. Isto era algo que me causava algum desconforto, mesmo falando com a minha dermatologista, quando eu queria utilizar, posso experimentar este ingrediente ou aquele produto? Não, mas isso tem psoríase, é isso e ponto. Ou seja, eu não está a dizer, por exemplo, a questão do anti-aging. Sim, da questão das rugas, da questão das borbulhas, temos que ter algum cuidado com os esfoliantes que introduzimos. Mas alguém que tem uma patologia não tem só que se focar nela. Depende da fase, ou seja, se nós estamos em crise, nós focamos e utilizamos produtos específicos para acalmar. Mas se a nossa barreira cutânea estiver estabilizada, aos poucos nós conseguimos introduzir alguns ativos e não deixa, não é, ou seja, não deixa de ser válido eu ter psoríase e preocupar-me com rugas. Não é futilidade. Não deixa de ser, e às vezes eu senti isso por parte da dermatologia, e também passo esta mensagem porque sei que é muito comum na dermatite atópica. A partir do momento em que eu tenho dermatite atópica, eu não posso preocupar com mais nada, nem com rugas, nem com borbulhas, nem com. Não. Há a questão da base da pele e nós temos que ter sempre em consideração as nossas limitações, as nossas características, tal e qual como tudo. Ou seja, por exemplo, se eu tenho rinite alérgica, por exemplo, eu sei que vou para um campo e fico com alergias. É a minha limitação, não vou querer viver no campo a vida toda, por exemplo, não é? Então, eu tenho consideração das minhas limitações, neste caso, tendo consideração que temos psoríase e dermatite atópica, nós podemos fazer realmente introdução e preocupar-nos com outras questões, que às vezes até dá assim uma certa leveza à questão da patologia. Sem dúvida. De uma forma controlada, adaptada, ir gradual e ter sempre em consideração que estamos a respeitar a nossa pele. Sem dúvida, Marisa, essa mensagem é muito importante. E mais alguma mensagem final que nos queira deixar? O que eu costumo dizer a quem tem psoríase e sim doenças de pele que são impactantes, como nós já vimos, é basicamente não desistir. Ou seja, é não desistir, por exemplo, de ter um diagnóstico, por vezes pode demorar, pode ser difícil, mas se forem um dermatologista e não ficaram satisfeitos, vão ao outro, peçam uma segunda opinião, peçam ajuda aos farmacêuticos que têm confiança, porque nós temos muita também capacidade e informação de vos ajudar
E caso às vezes não tenhamos, há ferramentas que nos podemos recorrer, como eu já referi, da Pessoa Portugal. Também foi lançada uma revista que é Na Tua Pele, da qual eu também fiz parte e dei o meu testemunho enquanto profissional e doente, em que fala sobre a psoríase, em que há testemunhos, em que há materiais informativos sobre isso. Inclusive no tratamento, se o tratamento não resultar, o que é muito frequente na psoríase, não desistir, há um leque de tratamentos e com o acompanhamento com o vosso dermatologista vão encontrar certamente um tratamento que vos sirva. Não desistam de procurar ajuda, informação e apoio. Eu falo por mim, mas acho que falo pela Paula, somos farmacêuticas, estamos cá para ajudar, estamos cá para apoiar. Se não soubermos, procuramos quem sabe, procuramos informação e o importante é mesmo não desistir. É mesmo, não desistir, é isso mesmo. E olhar para a pele e cuidar da pele todos os dias. E olhar como um todo, ou seja, como um todo, avaliar como é que está a nossa questão do stress, a nossa alimentação, o nosso sono, tudo isso é muito importante. A nossa pele reflete tudo o que se passa cá dentro, como eu costumo dizer. Exatamente, isto leva-nos agora aqui ao conceito de autocuidado e os seus 6 pilares. É isso mesmo, tudo é importante, o exercício físico, o sono, a alimentação, tudo, cuidarmos de nós, tudo é essencial. Estarmos bem e sermos felizes e vivermos bem e melhor e durante mais anos. Uma longevidade saudável, que é o que todos nós queremos. Marisa, muito obrigada por ter aceitado este desafio para esta conversa. Foi um gosto enorme conversar consigo. Muito obrigada pela partilha de conhecimento, que sem dúvida que tem e é indiscutível, mas também pela partilha do seu testemunho pessoal. Portanto, queria deixar aqui este agradecimento especial. Obrigada, porque eu acho que enriqueceu ainda mais a nossa conversa e por isso fico muito grata. Agradeço também a todos que ficaram connosco até esta hora. Estamos aqui ontem e hoje, estamos aqui a passar os limites todos, porque é a prova de que realmente há aqui uma vontade e uma necessidade de conversar e de esclarecermos uma série de temas e de mitos que hoje aqui fizemos. E obrigada por ter esclarecido também tantos mitos relacionados com a psoríase, que, como disse no início, ainda de facto é uma doença onde há muitos mitos e que têm que ser desconstruídos e desmistificados. Portanto, muito obrigada. Obrigada a todos. Para a semana estamos cá novamente, na quarta-feira, e vamos falar sobre proteção solar e sobre as novidades da Bioderma. Portanto, na próxima quarta, às 9, cá estaremos mais uma vez. Até lá! Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Obrigada pelo convite, Paula. Muito obrigada. Adorei estar aqui neste serão e espero que quem nos ouviu também tenha gostado. Qualquer dúvida que tenham, também estou disponível aqui pelo Instagram, por isso esteja à vontade. Muito obrigada, Paula. Um beijinho. Obrigada. Foi um gosto enorme. Obrigada, para mim também. Com licença.